Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra, segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, toda honra e toda a glória dada meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, entrei com muita alegria no coração para receber a palavra, segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Entre deixando o seu like, você que é inscrito, se inscreva no canal. Você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu, se inscreva no canal. Em nome de Jesus, vamos aí juntinho, segurando nas mãos, na mesma fé, na mesma concordância e sagrado coração de Deus, amém? Já convidei o Senhor como nosso convidado especial, Ele já está aqui no controle de tudo, isso é importante. Vamos prosseguir para nós entender a palavra que o Senhor traz para conosco, porque Ele conhece nossas estruturas, nossa necessidade, sabe o que nós precisamos antes que nós abra a nossa boca. Ele manda a palavra na hora certinha para nos ensinar, nos exortar e nós andar no caminho da palavra, amém? Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós, seja o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos aí para a palavra em nome do Senhor Jesus, que o Senhor trouxe aos nossos corações. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E nós vamos para Levítico, capítulo 6, versículo 13. Levítico, capítulo 6, versículo 13. E o refrão da palavra fala assim, o que vai falar na palavra: o altar em chamas. O altar em chamas. Glória a Deus, aleluia. Forte a palavra hoje, hein, meus irmãos? Glória a Deus. Então nós vamos para Levítico, capítulo 6, versículo 13. E o versículo 13 vai falar assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Forte, hein? Vamos entender mais um pouquinho. A palavra é bem curtinha, mas eficaz, em nome de Jesus, amém? Aleluia! Não deixe ninguém tirar seu foco, não. O Senhor quer abençoar a nossa vida com esta palavra, amém? Aponta para a necessidade de o altar permanecer a chama. Repetindo, aponta para a necessidade de o altar permanecer em chamas. O único fogo que nunca deverá ser apagado, é o fogo sobre o altar de Deus. O altar era um lugar sagrado, onde se queimavam ofertas e se ofereciam sacrifícios à divindade. No caso do povo de Deus, o altar era o marco. No caso do povo de Deus, o altar era o marco onde o adorador celebrava a sua comunhão com Deus. Repetindo, eu vou repetir, meus irmãos, porque a palavra é bem curtinha, eu não posso deixar aqui em falta sem os meus irmãos entender. Apontam para a necessidade de o altar permanecer em chamas. O único fogo que nunca deverá ser apagado é o fogo sobre o altar de Deus. O altar era um lugar sagrado onde se queimavam ofertas e se ofereciam sacrifícios à divindade. No caso do povo de Deus, o altar era o marco onde o adorador celebrava a sua comunhão com Deus, oferecendo
holocaustos e ofertas pacíficas. Segundo Samuel, capítulo 24, versículo 24. Glória a Deus, aleluia. Vamos prosseguir para nós entender. O altar de Deus deveria permanecer em chamas. Levítico capítulo 6, versículo 13. Quem acendia o fogo do altar foi o próprio Deus. Levítico capítulo 9, versículo 24. Quem acendia o fogo da palavra em nossos corações é o próprio Senhor. Jeremias capítulo 20, versículo 9. Quem ateou o fogo do Espírito Santo na igreja foi o próprio Senhor. Atos capítulo 2, versículo 1 até o 4. Aleluia, glória a Deus, forte, hein? Aqui o Senhor está falando para conosco que é Ele quem coloca o fogo do altar nunca deve se apagar. Aleluia? Vamos continuar para nós entender. Aleluia. A lenha é o combustível para manter o altar em chamas. Levítico capítulo 6, versículo 12. Em Provérbios capítulo 26, versículo 20, Salomão escreveu que sem lenha o fogo se apagará. A oração todas as manhãs é o combustível espiritual para manter o fogo do altar aceso. Eita glória! Deus está falando aqui, meus irmãos. Ele está falando, é surreal. O fogo do altar, todas as manhãs, tem que permanecer aceso, porque é através da oração. Olha que forte. Eu vou repetir esse versículo, meus irmãos entenderem. Em Provérbios capítulo 26, versículo 20, Salomão escreveu que sem lenha o fogo se apagará. A oração todas as manhãs é o combustível espiritual para manter o nosso altar aceso. A oração todas as manhãs é um combustível espiritual para manter a chama do altar acesa. É forte, hein? Vamos, meus irmãos, entendeu? Olha aqui o refrão da palavra. O altar em chamas. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar para nós entender. Elias restaurou o altar do Senhor e o Senhor mandou fogo novamente sobre o seu altar. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30 até o 39. Que está escrito, glória a Deus. Davi edificou um altar ao Senhor e o Senhor enviou fogo sobre o seu altar. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 26. Glória a Deus, aleluia. No Asa renovou o altar do Senhor e promoveu um grande avivamento espiritual entre o povo. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 8. Olha aí, forte, hein? No altar de Deus sempre existe as brasas vivas. Isaías capítulo 6, versículo 6 até o 8. A purificação do profeta Isaías aconteceu por meio de uma brasa acesa tirada do altar de Deus. Olha, a primeira purificação de Isaías foi uma brasa tirada do altar aceso na boca dele. Forte, hein, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder. Vamos continuar para nós entender. A palavra é bem curtinha, mas eficaz.
O escritor sagrado da carta aos Hebreus disse que nós temos um altar. Hebreus capítulo 13, versículo 10. E o fogo desse altar deve sempre ser avivado. Segundo Timóteo capítulo 1, versículo 6. Repetindo. No altar de Deus sempre existe brasas vivas. Em Isaías capítulo 6, versículo 6 até o 8. A purificação do profeta Isaías aconteceu por meio de uma brasa acesa tirada do altar de Deus. Aleluia, já preguei esta palavra em nome de Jesus. O escritor sagrado da carta aos Hebreus disse que nós temos um altar. Hebreus capítulo 13, versículo 10. E o fogo desse altar deve sempre ser avivado. Segundo Timóteo capítulo 1, versículo 6. Glória a Deus, aleluia. Sempre as brasas acesas do altar têm que ser avivado. Como? Em comunhão com Deus através da oração. Aqui a palavra do Senhor está falando nas orações de manhã. Todas as manhãs você tem que estar com o seu altar aceso, com as suas brasas acesas. Glória a Deus, aleluia. Vamos para a conclusão da palavra. Eu falei que a palavra é bem curtinha e eficaz, meus irmãos. A palavra de Deus afirma que devemos ser fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 11. Que o Espírito Santo continue sempre ardendo em nossos corações, como um fogo que mantém o nosso altar sempre em chamas. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Até aqui, a conclusão da palavra. Glória a Deus, aleluia. A palavra foi bem curtinha, mas eficaz, meus irmãos. Forte, hein? A chama do altar, o fogo, as brasas acesas, é a comunhão com Deus e a oração. De manhã, de madrugada, de dia, não importa. Você tem que manter essa chama acesa no seu coração. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, entendeu a palavra? E o refrão fala assim: o altar em chamas. Glória a Deus. Forte, hein? O Espírito de Deus é quem nos convence. Tudo enviado por grande Rei, o grande Deus, o grande Eu Sou, o Criador do céu e da terra, que envia o Espírito Santo para interceder por nós. Forte, meus irmãos. Quando você estiver orando, convida o Espírito Santo para interceder por todos, por você, por sua casa, por sua família. Porque às vezes as nossas orações são repetitivas e às vezes tem pessoas que nem conseguem mais orar. Mas o Senhor envia o Espírito Santo e Ele intercede com gemidos ao Senhor. Olha que forte. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. E em cima desta palavra, através desta palavra, eu faço um convite. Aqueles que ainda não confessou Jesus como seu único suficiente Salvador, meus irmãos, ainda que você não confessou, confesse. Confesse o Senhor como seu único suficiente Salvador. Como que você pode viver na face da terra se você não tem um Salvador que te leva à porta do céu? Então, vamos abrir a mente, vamos abrir os olhos espirituais, os ouvidos, pedir sabedoria para o Senhor, para Ele abrir a nossa mente com sabedoria e entender o que Ele quer falar conosco todos os dias. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Meus irmãos, você não sabe como que eu era. Na obra, na palavra, eu tinha medo de pegar no microfone. Eu não abria minha boca, eu tremia que nem uma vara verde. Eu tremia.
Sumia tudo da minha mente o que eu ia falar. Mas eu pedi misericórdia para o Senhor. Senhor, tenha piedade e misericórdia de mim. Não sei nada. E Deus falou, não temas, filha, estou contigo. Eu te ensinarei. E estou aqui, meus irmãos. Ainda falha. Eu sou falha. Tem muitas palavras que eu ainda não consigo nem falar, nem dizer, nem distinguir. Mas estou aqui me esforçando, porque o Senhor está me dando sabedoria e inteligência para me prosseguir na obra, porque Ele quer levantar sim os que não sabem para ensinar, do jeito dele. Aleluia! E você que não confessou Jesus como seu único suficiente Salvador, você vai ali no cantinho e fala assim, Senhor, eis-me aqui humildemente, de todo o meu coração eu confesso o Senhor com a minha boca, como meu único suficiente Salvador da minha vida, da minha casa, da minha família. Porque quando você confessa, Deus já salva todos. Deus busca todos. Então você tem que confessar e apresentar e falar dele, do grande Deus, aos seus familiares. Deus te levantou para ser um evangelista para a sua família. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. É através da sua boca que Ele vai te usar. E para você que ainda não confessou Jesus como seu único suficiente Salvador, então você tem um particular com Ele, é Deus, Deus e você e Deus. E você que saiu da presença do Senhor, o convite é para você também. Volta, filho, volta, filha. Volta, volta, não temas, não tenha medo, eu estou aqui. Peça perdão para o Senhor perdoa. E não peques mais. E viva em comunhão com Ele. Ele ouvirá o seu clamor, em nome de Jesus. Amém? Vamos terminar com o Pai Nosso? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém? Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.